Ele é economista e pesquisador do INSPER. Nos honra muito com a sua presença. Pela primeira vez, nós vamos conversar com Marcos Mendes. Marcos, obrigado pelo aceite, uma honra tê-lo conosco. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom, de saída, Marcos, a pergunta obrigatória pela temperatura do noticiário passa pela carta recebida pelo Brasil com 50% de tarifas promovidas pelos Estados Unidos. Uma das principais questões fáceis de formular e difíceis de responder, de endereçar, é em que medida a gente é capaz de antecipar por quais termos as negociações brasileiras vão se dar para tentar diminuir uma mordida que é bastante expressiva, uma vez que a carta de Trump não parte de pressupostos técnicos comerciais, mas endossa uma série de questões políticas que inclusive no limite fogem das prerrogativas do Poder Executivo. Como negociar nesse contexto e como é que a gente consegue antecipar por onde eventualmente esse denominador comum poderá ser alcançado? Qual que é a sua percepção a respeito? Bom, a gente tem que ver em primeiro lugar se o presidente Lula e o governo vão optar por usar esse fato na arena política ou se vão dar um enfoque mais econômico. Se Lula encontrar nesse episódio uma escada política para melhorar a sua popularidade, ele vai tender a dar uma resposta mais forte, né? E isso certamente vai gerar réplica por parte do Trump e nós vamos para uma situação, em termos econômicos, que vai se agravar. Se houver uma maior preocupação com a questão econômica e se forem feitas retaliações pensadas, bem escolhidas, simplesmente para dizer que o governo fez alguma coisa, aí a gente tem um menor impacto econômico. Não podemos deixar de levar em conta também a trajetória errática do Trump, né? O que ele fala hoje, ele desfala amanhã. Então, não vai ser surpresa se daqui a pouco ele soltar uma declaração do tipo: conversei com o Bolsonaro e Bolsonaro pediu para eu retirar as tarifas, então vou suspender isso por 60 dias para a gente ver como é que fica lá na frente. Então, é um ambiente de muita incerteza sobre quais serão os próximos passos, tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista do Trump. Portanto, a resposta do encaminhamento passa pela decisão que o Palácio do Planalto terá de fazer em guiar o seu posicionamento mais na arena política ou mais na arena econômica, sintetizando aqui a tese do Marcos Mendes. O que nós temos de novo é uma declaração super recente do Trump, se deu há 20 minutos, em que ele diz: posso conversar com o Brasil sobre tarifas em algum momento. São falas tímidas, são palavras abrangentes, mas que ajudaram a despiorar. A curva de juros deu uma fechada aqui no Brasil, o dólar deu uma desacelerada e a Bolsa Brasileira, o Ibov, diminuiu o ímpeto de baixa. Vamos continuar a entrevista, me acompanham para ela o editor-chefe da Mover, Luciano Costa, e claro, a Camila Nascimento, responsável pela produção do papo. Luciano, é você. Marcos, um ponto importante aí que o Trump citou na carta ao Lula foi o alinhamento aí do país aos BRICS e discussões sobre comércio em outras moedas que não o dólar. Pensando nisso, o que você acha dessa conversa aí do Brasil com os BRICS sobre comércio em outras moedas? E eu ia te perguntar se vale a pena o Brasil insistir nisso, se envolver nisso, diante aí dos riscos de relacionamento com os Estados Unidos, ou se pode até ser um ponto de negociação. Pensando até que o Brasil tem reservas internacionais, é exportador de petróleo e commodities, será que essa moeda, esse comércio em moeda sem seu dólar é interessante para o Brasil? Ou será que acaba não sendo uma agenda que interessa mais à China aí do que a nós e poderia até nos complicar? Como que você vê essa discussão? Bom, mais uma vez, esse é um posicionamento político, né? Não há, assim, no curto prazo, possibilidade de você redirecionar muito o comércio para fora do dólar. Agora, o Brasil, o governo tomou o risco, né, de se associar a países como China, Irã e Rússia de forma muito próxima dentro dos BRICS, aceitar fazer alguns discursos
na linha que interessam esses países e que, independente da relação com os Estados Unidos, não me parece ser interessante para o Brasil se posicionar desta forma. Então, o Brasil tomou o risco de receber essa retaliação do Trump, que acabou tendo uma temperatura e um volume muito mais alto, porque o Trump resolveu também se imiscuir na questão do Bolsonaro, do processo do Bolsonaro e etc., que é uma forma que atabalhoadamente ele está usando em vários países do mundo, dando opiniões sobre o processo eleitoral em outros países do mundo, dando opiniões sobre acontecimentos políticos internos dos países, o que claramente é alguma coisa fora de propósito dentro dos padrões diplomáticos tradicionais. Mas em termos econômicos, não há possibilidade de você ter uma grande modificação e um grande afastamento do Brasil em relação ao dólar nos próximos anos. E se isso acontecer, não vai ser por determinação dos BRICS, mas vai ser por uma nova dinâmica da economia internacional. E aí o Brasil estará embarcando nisso, junto com outros países, sem a necessidade de se antecipar e dar apoio a esse processo e colocar o país vulnerável em termos de relações diplomáticas. Portanto, um posicionamento que acena mais para uma estratégia política e para uma retórica do que com condição concreta de efetivação para a economia real. Vamos passar para Camila Nascimento, é dela a próxima pergunta. Você, Cá. Queria mudar um pouquinho de assunto, então, falar de fiscal aqui no Brasil. Queria te perguntar, Marcos, onde, na sua visão, está o problema no orçamento e nas despesas discricionárias muito elevadas, por exemplo, também na qualidade do gasto? Qual é o principal problema e também qual solução precisa ser endereçada o mais rápido possível na sua visão? E aproveitando o gancho, comentar também sobre a crise do IOF, tomando como base o cenário atual, qual saída você acha mais provável de acontecer? Bom, a questão fiscal no Brasil, ela é basicamente uma questão política. Você não faz política fiscal no vácuo, né? As despesas são decorrentes de decisões políticas. E nós temos um modelo político no Brasil em que os parlamentares têm muito incentivo a fazer despesa e pouco incentivo a ter responsabilidade fiscal. A carga da responsabilidade fiscal cai muito fortemente sobre o executivo. Quando você tem um executivo cujo perfil também não é de responsabilidade fiscal, que é o que a gente vê agora, então você gera uma certa corrida na insensatez fiscal, que é o que está acontecendo. Então, logo no começo do governo, o governo propôs e o Congresso aceitou com facilidade um aumento da despesa pública de quase 2% do PIB, reindexou as despesas previdenciárias e assistenciais ao salário mínimo, reindexou as despesas de saúde e educação à receita, aumentou o Bolsa Família, saiu gastando para todo lado e agora a conta está chegando, né? Não é sustentável essa trajetória. O arcabouço fiscal adotado, ele é incompatível com esse aumento de despesas obrigatórias, está havendo uma compressão muito grande das despesas discricionárias, vários serviços essenciais estão parando em vários ministérios. Você tem o problema dos precatórios, que estão fora da conta, mas que em 2027 terão que voltar para a conta do déficit público. A dívida pública crescendo muito forte. Então, só para dar um número para vocês, 6 meses antes desse governo assumir, o mercado esperava que em 2031 a dívida bruta estaria em 80% do PIB. Um ano depois, em junho de 23, essa expectativa já tinha subido para 91% do PIB, quer dizer, 11 pontos percentuais de aumento, ou seja, isso demonstra um cavalo de pau na política fiscal que foi muito forte, né? E agora não tem muito para onde correr, o governo tem tentado fechar a conta pelo lado da receita, isso não resolve, porque o nosso problema é o crescimento forte da despesa, a receita já chegou num nível muito alto, a sociedade não está tolerando mais aumento de impostos,
E aí tem essa negociação do IOF, que é basicamente um puxadinho para aguentar mais um ano, né? Se você não fizer uma reforma significativa do lado da despesa, não vai. Ano que vem você vai ter que estar trazendo outra proposta de aumento de impostos e a CVM vai estar reinstalada. E eu chamo a atenção para o fato de que, com toda essa dificuldade fiscal, tanto o Executivo quanto o Legislativo continuam pisando no acelerador. Vai ser votada semana que vem uma PEC, a PEC 66, que parcela precatórios de estados e municípios, que parcela a dívida dos municípios com a União, que facilita, coloca parte das despesas de precatório para fora do arcabouço fiscal, considerando isso como despesa financeira, facilita o governo gastar recursos também fora do arcabouço para aumentar operações de crédito. Então, assim, é um pacotão para atender todo mundo, todos os desejos de expansão fiscal, num contexto em que a gente devia estar discutindo era uma reforma e um controle muito sério dos gastos. E você foi uma das vozes mais eloquentes, tão logo o arcabouço fiscal foi apresentado, a apontar a sua estrutural dificuldade de se sustentar. E a realidade lhe deu razão. O arcabouço fiscal não para de pé e uma série de puxadinhos, para usar uma das palavras que você usou aqui, vão sendo incrementadas para que o arcabouço sobreviva, ainda que a solavancos, até 2026. Você também narra para nós aqui uma questão de fundo que toca na relação entre os poderes e uma estrutural característica pouco simpática à responsabilidade fiscal, de um modo geral na República, mas que do ponto de vista formal recai mais sobre o Executivo. No entanto, quando o próprio Executivo não apresenta uma agenda de cuidado com a trajetória dos gastos, temos a tempestade perfeita. Com tudo isso posto, a partir de um problema que é grave, há risco de colapso na sustentação fiscal em 26? Ou na sua projeção, isso está empurrado para 27, o que nos coloca de maneira incontornável com alguma solução fiscal? A segunda pergunta: qual é o modelo ideal de regramento fiscal no seu entendimento, Marcos? É algo que conversa mais com o que foi o teto de gastos? É o arcabouço fiscal com menos excepcionalidades e com mais gastos acomodados debaixo do guarda-chuva? Ou um terceiro modelo, possivelmente intermediário entre esses dois? Bom, desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre o risco de colapso, 26 ou 27? Sim, perfeito. Sim, nas minhas contas, está muito difícil fechar 2026. Você vai precisar fazer um contingenciamento muito forte, na casa de 40 bilhões de reais, mesmo com uma recuperação forte das receitas. Então, isso me leva a pensar que vai haver conversa de mudança da meta fiscal, provavelmente embalada em alguma solução proposta para os precatórios. Na hora que fizer a proposta dos precatórios, muda também a meta fiscal, dizendo que, olha, vamos resolver logo o problema dos precatórios em 26, não vamos esperar 27, mas para isso a gente precisa mudar a meta, e muda a meta muito além do que é o necessário para encaixar os precatórios dentro da despesa. Com relação a regras fiscais, a minha opinião é de que a gente já queimou os cartuchos que a gente tinha, a possibilidade que a gente tinha de usar a regra fiscal como um acordo social para fazer um ajuste fiscal gradual ao longo do tempo. O que é uma regra fiscal? A gente traça uma trajetória, olha, a despesa vai ter essa trajetória, o resultado primário vai ter essa trajetória ao longo do tempo, isso vai apertar as contas, nós precisamos fazer reformas, porque se a gente não fizer reformas, as despesas discricionárias vão correr para zero, pressionadas por esse teto de despesa, e isso vai gerar uma crise fiscal, que é o que a gente está vendo que pode acontecer agora em 26. Tanto no teto de gastos quanto no arcabouço fiscal, a sociedade não se dispôs a chegar a esse acordo e a fazer esse ajuste fiscal programado, gradativo ao longo do tempo. Então, eu acho que se a gente queimou a opção de fazer uma reforma fiscal gradual,
ao longo dos anos, só nos resta o tratamento de choque. Um novo governo que entre em 27, já no primeiro dia de governo, já apresente uma quantidade grande de propostas de lei, de emenda constitucional, fazendo uma reforma ampla na Previdência, na indexação de despesas obrigatórias, na redução ou extinção de programas ineficientes, no desenho de outros programas para ficarem mais eficientes. Então, assim, um pacote amplo que coloque, digamos assim, o Congresso no corner e obrigado a analisar aquele pacote, force essa agenda para o Congresso, né? E um executivo que tenha muita determinação a efetivamente fazer o ajuste fiscal. Porque, como eu falei antes, se você tem um executivo que não está preocupado com isso, não vai ser o Congresso que vai arcar com o ônus político de fazer alguma coisa que é a atribuição do executivo. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a gente não deve perder mais tempo propondo uma outra regra fiscal, passar 3 meses discutindo se a despesa vai crescer 1,5% ou 2%, e no dia seguinte da aprovação, todo mundo já sair correndo atrás de um jeito de burlar aquela regra que foi aprovada, que é o que aconteceu com o teto de gastos, o que aconteceu com o arcabouço. Obrigado, Marcos. Estamos recebendo o Marcos Mendes, que é economista, pesquisador do INSPER. Vamos ver se a gente consegue endereçar mais 2 perguntas. Luciano Costa. Marcos, pelo noticiário, o governo parece estar querendo apostar agora em um corte linear de benefícios fiscais aí como uma saída fiscal. E eu vejo muita gente falando disso aí como se fosse uma grande solução. Mas eu vi um artigo seu criticando um pouco até a viabilidade aí dessa medida. Não tanto o mérito, mas falando um pouco sobre o quão execuível isso seria, né? A gente pensa que tem empresa que tem isenção fiscal e está nadando no lucro. Muitas vezes não precisaria, mas também tem empresa que, se você tirar a isenção fiscal, de repente a empresa vai ter dificuldades por motivos internos ou motivos de mercados. Queria então que você comentasse como que você vê essa proposta, se tem alguma saída por aí ou se isso é até um pouco inviável na prática. Bom, vamos por partes. Primeiro, a carga tributária no Brasil já é muito alta. Já está aí na fase de 34% do PIB. Se tem muito benefício tributário, isso significa que nós estamos numa situação em que boa parte, a maior parte da sociedade paga muito imposto, mas tem alguns privilegiados que pagam pouco imposto. Então, a solução para essa situação seria fazer os privilegiados pagarem mais imposto para que o restante da sociedade pagasse um pouco menos. Então, na minha visão, reduzir benefícios tributários deveria ser acompanhado de uma redução da carga tributária geral para todos, e não reduzir benefícios tributários para equilibrar as contas e para financiar mais despesas. Esse é um ponto. Tá? O segundo ponto é que me parece inviável você fazer corte linear de benefícios tributários, porque cada benefício tem uma especificidade, é uma lei, dizendo como ele vai ser usufruído, quem vai usufruir, por quanto tempo. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, os benefícios todos continuam valendo, mas quem chegar por último não vai pegar porque alguém já chegou antes e já consumiu toda a cota. Então, eu tenho 100 de benefícios para dar, as pessoas chegaram primeiro, consumiram 90 desses benefícios, quem chegou depois não vai poder gozar desses 10. As empresas têm que ter o mesmo tratamento, eu não posso dar um tratamento diferenciado para A ou para B. Tá? E o terceiro ponto é que me parece que existe um certo cinismo no tratamento dessa questão de benefício tributário, porque num dia o ministro da Fazenda e o presidente da República discursam contra benefício tributário. No outro dia eles estão anunciando benefício para o carro popular, estão anunciando benefício para o Nova Indústria Brasil, estão anunciando depreciação acelerada para algumas indústrias e continuam propondo os seus benefícios. É muito sintomático também que o Congresso, por sua vez, tem aprovado a urgência de 2 projetos que propõem a redução linear de benefícios tributários e, na mesma sessão, aprovaram a renovação de 2 benefícios, um da indústria química e o outro de um setor que eu não estou lembrando qual é. Esse benefício da indústria química já se tentou derrubar ele 4 vezes.
e ele não caiu. Então, é muito difícil, porque é aquela situação típica de benefício concentrado, né, e custo disperso por toda a população. Então, quem tem aquele benefício luta com unhas e dentes para não perdê-lo, e o restante da população não está nem sabendo que paga essa conta, né? Não tem estímulo, incentivo para se mobilizar contra esse benefício. É uma das ideias que mais me chama a atenção no seu pensamento é a premissa de que a solidez econômica de uma nação é diretamente proporcional à maneira como ela se protege do ataque de grupos de interesse. Esse foi um aprendizado interessantíssimo que eu tive no campo da economia através da sua produção intelectual. A Camila Nascimento vai fechar a nossa conversa e vai lançar aqui trajetória da Selic. O mercado todo quer saber quando vai ser possível cortar a Selic. Pois não, Cá? Exatamente, Léo. Eu queria te perguntar, Marcos, como você avalia os desafios do Banco Central para a flexibilização dos juros e também qual a sua projeção para corte de juros aqui no Brasil? Olha, está muito cedo para falar de corte de juros. A inflação, o Banco Central acabou de ser obrigado a fazer uma carta justificando porque a inflação ficou fora da banda da meta, né? Não ficou nem fora da meta, ficou fora da banda. Você tem uma pressão de demanda muito forte, continuam se aprovando programas no Executivo e no Legislativo que pressionam a demanda agregada e, portanto, pressionam os preços. Você tem essa nova situação gerada pelo Trump que deve levar se mantida, deve levar à desvalorização cambial que tem possível pressão inflacionária. Então, a gente está muito longe disso. Até o final do ano, a gente tem que ficar torcendo para essa inflação convergir para a meta, né? E para que a dose alta, cavalar de juros que a gente tem hoje seja suficiente para fazer a inflação caminhar para a meta. As próprias projeções do Banco Central e do mercado não indicam que o atual nível de juros faça, no chamado horizonte relevante, a inflação convergir para 3%. Ela converge para dentro da meta, mas ainda fica alta. Então, estamos muito longe ainda de falar seria muito precipitado falar em ciclo de redução de juros a partir de agora. O meu agradecimento ao Marcos Mendes, economista e pesquisador do INSPER, que engrandeceu a reta final do nosso Manhã TC News desta sexta-feira, que tenha sido a primeira de muitas oportunidades. Um abraço, Marcos, até a próxima. Muito obrigado, um prazer, até a próxima.